Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Gente, hoje, baseado em algumas perguntas que eu recebi no canal, eu vou estar falando para vocês sobre períodos de adaptação das phalaenopsis, método de hidratação relacionado com a floração, tá bom, gente? Lembrando vocês que tudo que eu compartilho nos meus vídeos é relacionado ao meu cultivo. Gente, não se compara região com região, cultivo com cultivo, tá? De acordo com as minhas dificuldades, né, eu desenvolvi esses métodos e eu tenho bastante sucesso, então eu compartilho com as pessoas que têm as mesmas dificuldades que eu. Gente, não há mal nenhum de você fazer os seus métodos e cultivar do jeito que dá certo para você, tá bom? Primeiramente, em breve resumo, eu quero explicar para vocês o que é o período de adaptação e o método de hidratação. Gente, o período de adaptação nada mais é do que um recipiente com água abaixo. Inclusive, esse aqui está vários dias sem troca de água, vocês estão percebendo, né? Porque o meu tempo está assim um tanto difícil. Porém, essa planta tem uns bons meses, eu coloquei junto com vocês nesse período de adaptação, nesse método de hidratação. Por que eu coloquei método de hidratação? Porque aqui ela vai ficar sempre hidratada. Na minha região, eu posso deixar a água encostada no vasinho. Para você que mora em região mais amena, pode deixar só uns 2 dedinhos de água. Gente, ela vai muito bem. Todo mundo que fez esse método e deixar quietinho. Gente, não mexe no substrato, tá? Não precisa mexer no substrato. Olha só. Olha aí, ó. Não precisa mexer no substrato, gente. Ela não vai morrer. Você não precisa desesperar. Não vai acontecer nada com ela, gente. Porque você não vai ficar passando rega por cima para ter aquele perigo de encharcar essa planta. Ela vai receber essa umidade de baixo, de vez em quando você borrifa. Se estiver muito quente na sua região, pode sim borrifar água nas folhas, mas raramente eu borrifo, gente, porque quando eu estou molhando as outras, ela está aqui abaixo, cai respingo nela, então automaticamente as folhas já recebem gotículas de água, vocês entenderam? Outra coisa que me perguntaram sobre essa minha schilleriana, Marilene Luiza, vou responder ela. Um beijo, minha linda. Então, a Marilene me perguntou: Lu, eu recebi uma schilleriana, não sei o que fazer com ela, não sei onde plantar. Essa minha aqui, gente, nunca foi mexida. Desde que eu ganhei de uma seguidora, nunca mexi nessa planta. É o que eu explico para vocês no canal que eu faço, gente. Eu tiro uns 2 dedos de substrato quando eu quero proteger o caule, que às vezes o caule está muito soterrado. Aí eu libero o caule e coloco essas pedrinhas para proteger o caule. Ela tem bastante raízes novas, o caulezinho está emitindo bastante raizinhas novas, tá vendo? Essas folhas de cima todas já vieram aqui no meu cultivo, ó, tá? Tá vendo? Essas 3 folhas aqui já foram no meu cultivo. Essa planta deve ter de 90 a 120 dias aqui no meu cultivo. Entenderam, gente? Então aqui eu tô provando para vocês que não há problema, não há risco. Essa planta é uma planta que precisa de muita umidade. Ela veio com muitas raízes entrelaçadas ali naquele esfagno que vem. Se eu tivesse arrancado bruscamente ela, provavelmente essa planta estava toda desidratada e provavelmente quase sempre sem raízes, gente. É o que acontece. Entenderam? Então são cuidados que eu tenho aqui na minha região, que é muito quente. As plantas sofrem absurdamente. Se eu não tiver esse joguinho de cintura, eu só vejo planta desidratada, planta feia. Eu já tenho um problema sério com acro, né, gente? Imagina se eu não cuidar da umidade delas, entendeu? Então é isso que eu aconselho você, Marilene Luiza. Proteja o caule da sua planta, vai fazendo asepsia com água oxigenada, pode passar um inseticida ali para cuidar possíveis patógenos, tá? E pode ficar tranquila. Quando a sua planta estiver bonita, bem adaptada, você pode fazer um replante bem tranquilo, um replante que você não mexa tanto naquele novo enraizamento, nas novas folhas, né? Essa daqui, gente, eu pretendo não mexer muito. Futuramente eu vou fazer um replante com vocês dela, bem diferente, tá? Daí a maioria das pessoas me relatam: Lu, mas eu só recebo plantas com raízes nuas. Então, gente, Luciana, gente, tudo que eu falo é Luciana, tá?
Eu não gosto de plantar uma planta quando ela chega estressada, ela viajou, chega sem substrato, mexeu em todo o sistema radicular daquela planta, aquela planta tá estressada. É um fato, gente, é um fato. Então, o que eu faço? Eu sempre coloco nessa petzinha de adaptação aquela outra que tem as duas partes, que eu já mostrei pra vocês. Eu uso muito esses métodos aqui, gente, dá muito certo pra mim, tá? Então, assim, eu vou deixando. Quando eu tiver um tempinho, eu vou lá e replanto. E elas vão bifurcando as raizinhas assim, ó, tá? E aí, o que acontece? Essa planta, ela está ativa. Ó, essa planta chegou assim, com queimadura, provavelmente no transporte, já deixaram caixa no solo, algo assim. Mas ela tá linda. Então, o que acontece, gente? Quando ela emite essas folhinhas novas, que já tem essas duas que emitiu aqui, e um novo enraizamento, eu posso levar para o replante tranquila, sossegada, que eu sei que a minha planta vai se grudar ali rapidamente, ela vai se fixar. O que acontece com as plantas que a gente mexe, retira? O sistema radicular dela abala, se estressa e por defesa própria, ela encolhe as coifas e perde muitas raízes. Fala pra mim se não é verdade, quando você replanta uma planta, que as raízes todas acontecem um probleminha, não é verdade? Então, gente, por esse motivo, eu prefiro que ela emita raízes novas, porque quando eu coloco ali no substrato, eu tenho certeza que ela vai ficar muito bem. Agora eu quero falar para vocês de período de adaptação e floração. Gente, essa é uma planta que eu acredito que ela ficou uns 90 a 120 dias também no método de hidratação. Ela não parou de florescer. Ela secou as duas hastezinhas e agora veio essa haste primária. Ela estava bifurcando as hastes antigas, mas agora ela veio uma haste primária. Ela tá tortinha assim porque ela estava buscando luminosidade. Coloquei em um local que não estava a luminosidade muito correta para ela, ó. Tá vendo? Ela é divina. É aquela do vasinho de fibra de coco, que todo mundo pergunta desse vasinho de fibra, se ele não vai desmanchar, se ele não vai desfazer. Gente, pode acontecer sim, é um vaso artesanal. Por isso que eu falei no dia que vocês fizeram aí, coloca uma telinha embaixo para apoiar, entendeu? Mas eu pretendo, do jeito que ele tá aqui depois, só acoplar ele numa tapoerzinha que é do tamanho dele certinho, deixa quietinho, porque a planta ama esse material. Gente, ela adora. Aqui tá com pedra brita por cima, né? Para dar aquele equilíbrio. Enquanto ele estiver inteirinho assim, eu vou deixando. Mas pode correr o risco sim. Gente, não posso mentir para vocês, entendeu? Essa planta aqui, gente, vou falar dela para vocês. Essa planta tem em média uns 2 a 3 anos. Acho que 2 para 3 anos. Eu gravei o vídeo fazendo esse replante. Ela tá linda, ela tá maravilhosa, muito bem enraizada para vocês verem. É uma semi-hidroponia acoplado nessas cestinhas. Porém, ela não passou pelo método de hidratação. Então, assim, eu judiei bastante dessa planta. E essa planta nunca floriu, gente. Nunca, mas nunca floriu mesmo aqui no meu cultivo, tá? Não foi falta de luminosidade, ela estava encostada no sombrite na lona. Então, tipo assim, gente, eu mexi muito no sistema radicular dela. E agora, depois de 2 anos e meio, que ela vai me retribuir. Então eu vejo muitas pessoas falando, eu planto as minhas phalaenopsis, tem 6 meses, tem 1 ano, elas não florescem, o que pode estar acontecendo? Então, o que eu posso dizer para vocês, que as plantas que são muito mexidas, elas regridem muito, gente. É pela minha experiência no meu cultivo, principalmente se você mora numa região muito quente. Se você mora numa região fria, esse talvez não seja o problema, porque o próprio frio já induz floração, mesmo que a sua planta esteja lá com poucas raízes, que ela esteja um pouquinho desidratada, assim, borocochô, ela vai florir. Pode acreditar que ela vai florir, mas não é o nosso caso. Aqui nesse calorão, eu preciso de uma boa estrutura na minha planta. Se eu não tiver uma planta forte, saudável, com um sistema radicular bem forte, aqui no nosso clima eu preciso dar uma luminosidade maior para ela, né, para induzir essas florações, porque com pouca luminosidade talvez ela não vá florir, porque eu não tenho esse fator climático com essas quedas de temperatura que ajuda nas florações, né, gente? Então, assim, tudo é um joguinho de cintura. O meu cultivo aqui é adaptação, é eu me adaptando com cada gênero e descobrindo o que dá certo aqui pra mim, gente. E assim eu compartilho com vocês essas minhas experiências.
Essa aqui é uma que ficou de dezembro até mais ou menos, ela ficou uns 4 meses, uns 120 dias no período de adaptação. Passei ela para o chip de coco junto com vocês. Essa planta está magnífica, maravilhosa. Olha que planta belíssima, é uma planta bem grande. E aí eu coloquei nesse cultivo que elas amam, né, que é o vasinho transparente. Elas amam demais, gente, porque a fotossíntese aqui é muito fácil, né, as raízes faz a fotossíntese com bastante facilidade. E já quero aproveitar esse vídeo para mostrar para vocês a nossa bebezinha da Cassandra. Gente, olha que coisinha mais fofa. Ela já emitiu folhinhas novas, tá? Quando nós tiramos, alguém disse, nossa, só uma raiz, vai morrer. Não, gente, eu tenho costume de fazer isso aqui. Meus bebezinhos eu não espero tanto para tirar, tá bom? Porque minhas plantas aqui sofrem muito no calor. Se eu deixar com o bebê, elas sofrem mais ainda. Então, veja bem, foi preciso eu colocar uma semi-hidroponia para ela aqui, ó. Coloquei esse potinho de água abaixo, gente, porque a bichinha tava sofrendo. Começou a aparecer folhinhas querer desidratar, e aí eu já fiz isso. E ela gostou bastante, tá vindo raizinhas novas, e deixei ela aí. Olha que fofura, gente. Vou mostrar virado para vocês verem. Essa aqui tá no método de hidratação para vocês verem que coisinha mais fofa, gente. É uma perfeição, olha só. Então, você passando por esse período aqui, ó, olha para vocês verem, tem o plug, tem o esfagno, gente. Essa eu cheguei nem mexer, só acoplei. Olha só que maravilha, gente. E essa aqui é a minha chileriana, né, que a menina queria saber como que eu fiz com ela. Então, é basicamente isso, ó, eu protegi o caule, tá? Ela já estava assim, né, essas raízes já chegaram assim. Ela tem essa raiz aérea aí, tá vendo? E tá emitindo raizinhas novas no caule, mas ela preferiu sair mais folhas, gente, foi assim. Aqui ela saiu bastante folhinhas, ó. Hoje eu vou colocar alguns tipos de coco apoiando esse vasinho para não ficar tombando esse vasinho. Vou deixar aqui até eu ver que tipo de replante que eu vou fazer junto com vocês nela, tá? Então hoje eu deixei esse esclarecimento para vocês, porque que eu uso esses métodos. Eu espero que esse vídeo ajudou algumas pessoas que estão com esse tipo de dificuldade, tá? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.